Meus irmãos, bom dia. Que alegria estar aqui mais uma vez. Ver a alegria, né, no café da manhã, a celebração dos aniversariantes. A gente vai andando nas igrejas, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Lá na igreja, todo dia, a gente coloca no grupo do WhatsApp os parabéns. Agora mesmo eu já estava vendo aí os aniversariantes, vai botando parabéns. Mas isso é muito gostoso de celebrar logo cedo. Esse momento, né? Um domingo por mês. E é muito bom estarmos aqui. E hoje pela manhã, desde o início, desde o momento que nós chegamos aqui, nós estamos falando sobre o tempo de Deus, mas o tempo está acabando. Literalmente, o tempo está acabando. Aí você pode dizer assim, mas é domingo pela manhã, a semana está iniciando, é 1º de junho, então estamos iniciando o mês. Já passamos 5 meses desse novo ano, desse ano que nós estamos. Parecia que foi ontem que os fogos de final de ano estavam aí, né? E já estamos finalizando esse 1º semestre. O tempo está acabando. E hoje pela manhã nós vamos pensar em vivendo o tempo com qualidade. Eu vou usar a versão NVT, viu? A NVT. E nós vamos pensar sobre isso, viver o tempo com qualidade. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Queria que você abrisse a palavra de Deus, mesmo sentado como você está, mas em reverência a Deus, nós vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu. O que a gente vê aqui? Né? Lá para aquela igreja, lá em Éfeso, mas o que essa palavra se aplica a nós. E a gente vai pensar um pouco. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos. Tem outras versões que mais conhecida fala nécio, né? Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Vou repetir o 16. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Vivendo um tempo com qualidade. Que qualidade é essa? Aí a minha primeira pergunta é, a família aqui, vocês estão reunidas, as famílias estão juntas, nós vamos ter nessa manhã 2 dinâmicas para a família. Então, eu preciso que as famílias estejam juntas, viu? Pai, mãe. Até o pastor falou há pouco tempo, né? Senta perto do pai, da mãe. Eu quero que vocês sentem juntos, porque nós vamos ter 2 dinâmicas, já. O tempo, ele é um recurso mais valioso que nós temos. Vou dar tempo para vocês se organizarem aí, se juntarem, se unirem em família. Vamos lá. Faz o seguinte, ó, os adolescentes estão aqui, faz o apelo, traz os pais para perto. Só vocês que têm que ir. Só vocês que têm que ir, vai lá e traz o pai para perto. Vamos lá. Vai, pega os pais, traz para frente. Faz o inverso. Adolescente, bota moral aí, traz o pai para perto. Melhor coisa que tem são os primeiros lugares. Aqui na frente. Como diz Eude fala, você tem a visão 4D, né? Você vê 4 e ainda sente o cheiro. O tempo é um dos recursos mais valiosos que nós temos, meus irmãos. É o tempo. Parece que ontem mesmo, a gente estava aqui ontem à tarde, eu disse, meu Deus, esse tempo não ajuda. Era eu falando correndo e o tempo indo embora. É o que a gente tem de mais precioso, o que a gente tem de mais valioso. E o mais fácil também de desperdiçar. Tudo que é bom dura pouco. Ele é tão bom, é tão precioso, mas a gente desperdiça com muita facilidade. É incrível como ele sai pelas mãos, ele corre. É como um rio mesmo que a gente não consegue segurar. E ele vai embora. Por que é tão fácil? Por quê? Por que o tempo é tão fácil de desperdiçar? Por quê? Por que Tássia, eu não consigo aprender com essa questão do tempo? A gente fala, mas como eu já falou várias vezes, a gente está falando para vocês, a gente está falando primeiro para nós. Eu estou falando para mim. Se a palavra não se aplica a mim primeiro, de nada adianta. Então,
Porque não aprendo com o próprio tempo. Pessoas, famílias. Por que a gente não consegue olhar para isso? A maioria das famílias, e aí eu quero que você pense você. As famílias estão sentadas juntas, mas eu quero que você pense você. A maioria das famílias, nós estamos o tempo todo falando, eu não tenho tempo. O tempo passou, eu estou sem tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer e eu estou sem tempo. O tempo já está assim, indo para fora e eu estou sem tempo. Mas será que o tempo foi perdido ou ele foi mal priorizado? O que está acontecendo com esse tempo? Eu não estou sabendo coordenar bem, eu não estou sabendo organizar bem esse tempo, eu não estou sabendo administrar bem esse tempo. Ontem nós estávamos aqui à tarde, né, com as mulheres e falando um pouco sobre a organização da casa, a organização do lar, da residência, mas e no nosso dia a dia, e as demandas, estudo e trabalho, e atividades, e visitar um familiar, um parente, dar atenção, ficar um tempo com amigos. Eu não tenho tempo para tudo isso, tenho que fazer um ajuste, passar o final de semana completo na igreja, só por conta de uma conferência da família? Não, eu não tenho tempo, eu tenho outras obrigações, eu tenho outras atividades. Paulo nos chama a andar como sábios, remindo o tempo. Isto é, usando bem o tempo que Deus nos dá. Sábios. E o que é aqui, nesse caso, sábio? Quando Paulo diz assim, eu quero que vocês sejam sábios, eu quero que vocês usem da sabedoria, eu quero que vocês apliquem o que vocês têm aprendido, eu quero que vocês busquem o que vocês realmente estão atrás, usem com sabedoria, vão lá, avaliem, pensem, olhe bem direitinho. E ele fala, nos chama a andar como um sábio, remindo o tempo. Remindo o tempo, isto é, usando bem o tempo que Deus nos dá. Hoje, Deus quer nos ensinar a viver o tempo com qualidade. E como família, família que nós estamos aqui, não apenas com quantidade, mas com qualidade. Se fala muito, viver em qualidade, qualidade disso, qualidade daquilo outro, mas como viver com qualidade? E aí a primeira dinâmica que eu quero para vocês. A gente vai ter 2 minutinhos para essa dinâmica, viu? 2 minutinhos. Vou dividir meu tempo com vocês. Eu quero pedir que vocês, famílias, falem uns aos outros. Família está de 4, aí está de 2, de 3, mas que vocês falem uns aos outros em que você mais gasta o seu tempo no seu dia a dia. O que você mais gasta? Eu vou, por exemplo, né, celular, trabalho, TV, tarefas diárias, estudo. Falem entre vocês o que vocês mais gastam o tempo de vocês. Chega para cá. Fale aí com vocês, o que vocês mais gastam o tempo de vocês? Amém? Viram aí um com o outro. A mãe abriu o coração para os filhos também, para dizer com que gasta o tempo. Às vezes a gente só quer ouvir do filho, né, do adolescente. A gente quase não consegue abrir o coração para o filho para dizer com que também a gente gasta tempo. E às vezes eles vão ficar até surpresos quando descobrir o que é que a gente gasta tanto o nosso tempo. Mas precisamos ser verdadeiros, viu? Verdadeiros. Podemos até querer mascarar algo, mas em casa não tem máscara. E o filho está vendo e nós estamos vendo. Não esqueça dessa primeira dinâmica, porque a gente vai pensar nela lá no final de outra forma. Sabedoria, meus irmãos, é usar o tempo com propósito. Usar o tempo com propósito. A arte aqui, até o pastor Moab falou ontem dessa arte do tempo que ele gostou, não é, do relógio. Nós temos um relógio de oração lá na igreja. Falamos desse relógio de oração ano passado, no retiro de casais. No mês de julho agora, dia 31 de julho, nós vamos completar 2 anos desse relógio de oração. 2 anos. E eu quero mostrar para vocês, eu passei para a Lili umas fotos, eu quero mostrar umas fotos para vocês aí, como que a gente usa esse tempo com propósito. Quero apresentar para vocês Maiara. Não sei se dá para ver bem, não sei se dá para apagar essas luzes aqui da frente. Vocês estão conseguindo ver bem? Ótimo, ótimo. Então, estão vendo bem. Maiara é uma jovem da nossa igreja, Maiara Guedes. Essa foto aí foi junho, 2 anos atrás, né? 2 anos atrás, acho que 15 de junho. Acho que isso, 15 de junho de 23.
Julho. Então, Maiara, professora, casada, ativa na igreja, ela fez a decisão, ela tinha 17 anos de vida, e fez uma decisão, um coração missionário, um coração por amor, querendo gastar o tempo dela, a vida dela para o Senhor. As férias dela, ela dedicava no campo missionário. Ela foi para aqui, para Trans, ela foi ser radical no Recife, lá na Cristolândia, e ela dedicando. E encontrou, ela é professora de matemática, encontrou com Léo, não é? Pode passar outra foto aí dela. Ela encontrou com Léo, conheceu Léo, e professor de história, e eles se casaram. Tiveram sua primeira filhinha, Martina. 1 ano de casado, eles entraram em casa, a casa estava sem nada. Os ladrões tinham entrado, tinham levado tudo. E isso aí, acho que uns 3 anos depois dessa situação. Martina tinha completado... Não, pode voltar. Martina tinha completado 1 ano de vida. 1 ano de vida, que foi em maio, né? E logo em seguida, Maiara começou a sentir um desconforto, começou a sentir uma dor, e do dia para a noite a barriga dela fez isso. A barriga dela cresceu, como aquela foto anterior e essa foto aí que vocês estão vendo. E Maiara começou a passar mal e um mal-estar, coisa assim de 1 semana, para 10 dias. Foi tudo tão rápido, tão surreal para nós, o tempo que parecia assim, correu com tanta velocidade, que numa noite ela manda para a gente, ela vai para uma consulta, o médico pede uma tomografia, consegue fazer no mesmo dia a tomografia, recebe resultado, a gente encaminha para um amigo nosso médico, ele já encaminha para um cirurgião, não é? Abdominal, um cirurgião geral, um cirurgião oncologista, e no outro dia do exame, ela já vai para internar. Ela vai para uma consulta, eu vou com ela para a consulta, e da consulta já sai direto para o hospital e fica internada. A barriga parecia que estava com 10 meses de gestação. Câncer, grau 4, estágio 4, no colo retal, não é? Metástase já no peritônio. Logo em seguida, ela já precisou tirar um ovário, logo depois outro ovário. E isso foi em julho, e o médico disse, depois conversando com o esposo, a cirurgia foi em agosto, e o médico disse para o esposo dela, de forma muito clara, olhe, é viver o que puder viver, mas não dá 4 meses. O tempo estava passando, Nós vamos, e aí a nossa igreja, dia 31 de julho, que foi o dia que ela estava internada, ela internou 30, e 31 de julho a gente começou esse relógio de oração. Esse relógio de oração tem 144 pessoas orando a cada 10 minutos, e mais pessoas estão chegando. Você quiser entrar no relógio de oração, só escolher uma hora do dia e pode orar por ela, pode se comprometer e levantar outras pessoas a orar, interceder por Maiara. 2 anos Maiara está viva, e Maiara está celebrando a vida, e Maiara está feliz, ela está vivendo um tempo de qualidade. Hoje mesmo eu estava olhando os stories dela no Instagram, ela colocando a vida devocional, e como ela faz devocional, e também falando do tempo que ela perdeu, de coisas que ela às vezes estava tão focada no trabalho que esqueceu um pouco, engatou uma ré, vamos dizer assim, e esqueceu de viver mais com o Senhor. Ela gosta muito de ler o Novo Testamento, e agora, por conta da EBD, ela está lendo o Velho Testamento. Até no story de hoje ela disse, leia muito genealogia, não passe das leis, vá lá, medite, você vai aprender muito. Mas, quando foi esse ano, e estamos celebrando, e estamos caminhando. Maiara toma quimioterapia, semana sim, semana não. A quimioterapia dela, o tratamento dela é paliativo, é de manutenção. Em outras palavras, até enquanto o organismo dela suportar. É isso. Semana retrasada ela tomou, semana passada não, essa semana ela toma. É desse jeito. Quando foi essa semana, esse ano, nós somos surpreendidos com uma situação que botou a gente assim, você acha que o joelho está orando pouco? Então você precisa orar mais. Pode passar a foto. Essa aí na outra foto é Martina, a filhinha de Maiara, e Léo, o esposo dela. Martina começou a passar, nenhum problema, nem febre. Teve febre para dizer que não teve um dia. E foi ao médico, e foi pesquisar, e foi ver. Martina retirou a semana retrasada, hoje está com 15 dias, ontem, 15 dias, um tumor neurogênico na coluna, tumor maligno na coluna. Você olha para a Martina, você não diz nunca, pode passar a foto.
Essa outra foto, isso aí foi no dia de fazer a punção, essa foto que ela estava na cadeira de roda, fazer a punção, não é? 3 anos de idade, ela, 3 anos. Isso aí foi naquela da cadeira de roda, ela foi fazer a punção do tumor na coluna. E esse aí foi no dia da cirurgia, para retirar o tumor. Olha o jeitinho dela. É uma preciosidade. Maiara contou para a gente uma semana antes da cirurgia, estava Maiara lavando a louça e Martina brincando lá nas frutas, fazendo uma coisa e outra. E Maiara disse que quando olhou para o lado, Martina estava em pé na sala, olhando assim, em direção às frutas, para fora, e dizendo a seguinte frase: me cura, Jesus, me cura, Jesus. Uma criança, me cura, Jesus. Retirou o tumor, voltou essa semana ao cirurgião, próxima semana volta ao oncologista. Se precisar fazer radioterapia, o que for, o tratamento que for, vai ser feito. E aí estamos nessa pegada. Pode passar a foto. Pode passar. Olha lá as duas aí. Você pode até dizer assim, meu Deus, mas ela toma quimioterapia desse jeito com esse cabelo. É peruca? É o quê? É o cabelo dela. Ela disse que a mãe dela, quando criança, a mãe dela dizia assim, meu Deus, você tem cabelo para 5 cabeças. Caiu muito cabelo, mas ela tem isso aí tudinho. E essa é Martina. Então, coloquem elas duas no altar do Senhor, orem por ela. O tempo está assim passando. O tempo está passando. Muitas vezes nós não conseguimos compreender porque não bate na nossa porta, não bate na porta da gente, não entra e não senta no nosso sofá. E a gente não tem essa real noção que o tempo está passando. E o tempo a gente precisa olhar para isso. Pode passar a última foto aí deles. Pode passar essa última foto aí. É a família. Foi agora no Dia das Mães, lá na igreja. Tá não aí? Ok. A última foto seria eles 3, mas está ótimo aí. Só para que a gente possa entender como eu preciso usar o tempo com propósito. Como eu preciso usar esse tempo com propósito? Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nécio, o que seria nécio? Eu vou usar eu li na Nova VT, mas eu vou usar essa expressão aqui do nécio. O que seria o nécio? Que é desprovido de conhecimento. Ele não tem conhecimento para si. Ele é desprovido de discernimento. Ele é tolo, é estúpido, é ingênuo, é insensato. E aí a palavra de Deus, Efésios, chega para mim e diz assim, vede prudentemente como andais, não como nécios, não seja assim como um nécio, não seja um imprudente, não seja um insensato, não seja alguém que é desprovido de sabedoria, alguém que é desprovido de qualidade, alguém que é desprovido de saber realmente o que é prudente. Não seja tolo. E o insensato, né? Se a gente for pensar nessa palavra insensato, é alguém que age sem bom senso. Não tem um filtro nele, não tem um bom senso na pessoa, que despreza a sabedoria, que despreza a orientação divina. E aí, Paulo olha para mim, olha para você e diz nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim, para você, não ande como um nécio, não ande como um tolo, não ande sem sensatez, sem prudência. Observe o tempo, observe isso e use esse tempo com qualidade. Tente viver de uma maneira que você viva com qualidade. Quando nós estamos desprezando a orientação divina, porque nós estamos gastando tempo com tantas outras coisas. Quem é que está discipulando você nesse momento? Quem está discipulando você nesse momento? Não sei como vocês trabalham aqui a questão do discipulado, mas aí eu não quero pensar no discipulado de alguém que chega lá, que o pastor designa, ou o ministério discipulado, coisa do tipo. Você vai caminhar com você vai caminhar com você, irmão com irmão tal. Não, é um outro discipulado. Quem está discipulando você? Em outras palavras, qual é o livro da Bíblia que você está lendo nesse momento e você está deixando ser discipulado por ele? Queria que você refletisse aí, que você pensasse. Você não precisa responder para mim. É você e Deus, que você sabe, melhor do que ninguém é com Deus. Muita gente gosta e se alimenta, sabe de quê? Eu digo isso por experiência que a gente vive, de versículo que chega no aplicativo.
Aquele versículo que chega no aplicativo, você olha, você lê, medita, até dentro do ônibus ou indo para o trabalho, de uma forma ou de outra, você se alimenta com isso, com esse versículo que chega no aplicativo todo dia, um versículozinho, e está feito sua palavra, você já leu a palavra. A minha pergunta é, quem está discipulando você nesse tempo? E o que seria o discipular, como já falei, vou repetir, para que a gente possa entender. Se eu estou lendo a palavra de Deus, aquele livro, aquele autor ali, aquela pessoa, eu preciso deixar ser discipulada. E é o Espírito Santo de Deus que vai usar essa pessoa para esse momento. Eu quero ler para vocês o texto de Oséias. Terminei de ler Oséias a semana passada, e Oséias capítulo 11, o versículo do 1 ao 5. Eu terminei de ler Oséias a semana passada, Oséias me quebrou, Oséias me botou no canto da parede. Quando a gente pensa no livro de Oséias, a gente diz, bom, um homem, um profeta que Deus disse, vá lá, case com a prostituta, e os nomes dos filhos vai ser situações difíceis do povo de Israel. E a gente fica só pensando nisso. E aí? Oséias capítulo 11, do versículo 1 ao 5, me quebrou muito. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Olha o versículo 2. Mas, quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Parece que Deus estava assim, eu lendo, e parecia que tinha um desenho na minha frente. Tássia, quanto mais eu estou lhe chamando, lhe puxando com a corda, você tem se afastado. Quanto mais eu estou lhe puxando. Desse jeito, eu estava lendo e a voz estava aqui, e ele do meu lado. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Aí o versículo 3. Ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. E aí Deus olha assim, tá, parece que tem vezes, tem momentos que você esquece que sou eu que estou guiando você, que sou eu que tenho esse tempo para você, que sou eu que estou ensinando isso aqui para você, que sou eu que estou permitindo você viver essa situação. E você se desespera e você não sabe, você esqueceu que eu lhe guiei pela mão, você esqueceu que eu poupei você no ventre da sua mãe, você esqueceu que eu cuidei de você, você esqueceu da família que eu tenho lhe dado, você tem esquecido desses detalhes? E aí, continuando, final do versículo 3, mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor. Deus disse para mim me discipulou aqui no livro de Oséias, Tássia, eu guiei você, e eu estou guiando você, eu vou guiar você, mas eu não vou guiar você de qualquer forma, você está laçada comigo, foi meu laço de amor, aquele laço que o braço precisou ficar aberto, que foi cravado e foi massacrado, eu guiei você com esse laço de amor. Tirei o jugo do seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Deus se inclina para me alimentar todos os dias. Me alimentar de café, de pão, de ovo, de cuscuz. Me alimentar da palavra dEle, se eu quiser ser guiada por Ele. Quem está discipulando você nesse momento? Certa vez lá na igreja o pastor pregou sobre sobremesas. Como que está, né, a sobremesa? Você se alimenta só de sobremesa, e a sobremesa é o versículo que vem no aplicativo. E realmente um prato de comida é você sentar e se deter aqui. É não ser nécio, não ser insensato. Mas o versículo 5, mas porque meu povo não quer voltar para mim, voltará para o Egito e será obrigado a viver na Síria. Mas o meu povo não quer viver para mim. Oséias tem caminhou comigo esses dias. Eu comecei a ler Joel. E Joel, eu estou lendo, e Joel é pequenininho. Já uma sentada você lê Joel. Não, eu preciso sentar mais, eu preciso aprender mais um pouquinho. Eu preciso avaliar mais o que é que Deus está falando para mim. Vai falar só de gafanhoto? Não. Deus tem algo a mais para falar para mim. Deus quer me falar, e já está me falando em Joel, que eu preciso falar às gerações. E lembrar do que gerações passadas falaram para mim. Então, sabedoria, meus irmãos, sabedoria no casamento é saber onde colocar. Nós não podemos andar como nécios e sim como sábios. E aí eu quero pensar em 3 coisas. Sabedoria no casamento é saber onde colocar energia, tempo e atenção.
Como eu vou colocar energia, tempo e atenção? Deixe ser discipulado pela palavra de Deus. Caminhe com Jesus Cristo. Leia com alegria. Os homens, o sacerdote do lar, olhem para a palavra e queira alimentar sua casa. Alimente sua família, sua esposa, seus filhos com a palavra do Senhor. Muitos casais, muitas famílias, muitos adolescentes, muitos jovens, muitos idosos, muitas viúvas vivem e convivem, apenas convivem. Essa palavra é muito forte, somente convivem, mas não compartilham a vida de verdade. A gente compartilha um vídeo no TikTok, a gente compartilha um Reels, a gente compartilha algo, a gente compartilha coisas assim, mas compartilhar de verdade, compartilhar a essência, compartilhar Jesus, compartilhar a vida, compartilhar, sentar à mesa, sem televisão, e conversar sobre o que você leu hoje, como é que foi a leitura da palavra, o que chamou a sua atenção na conferência da família. O tempo está passando. Viver como sábios é escolher a prioridade certa, e Deus quer ser o centro da agenda da família. Deus quer ser o centro da nossa agenda, da agenda de cada um de nós. O que ocupa mais tempo de você hoje? O que Deus gostaria que ocupasse? Pense rapidinho, relembre aí o que é que você tem gastado mais o seu tempo. Remir o tempo, meus irmãos, é não perder o que realmente importa. Se eu quero remir o tempo, e o versículo aí continua isso, voltando lá para Efésios, eu preciso ser sábio, eu preciso remir o tempo, eu preciso usar com sabedoria. Eu preciso usar de uma forma que eu fique atenta. E remir o tempo, eu anotei aqui, aproveite cada momento de vida com sabedoria, buscando a vontade de Deus e não desperdiçando esse tempo. O tempo está acabando e eu quero viver um tempo de qualidade. Uma família tão linda, um sonho, eu construí uma família. Primeiro ano de aniversário da filha, recebe um diagnóstico desse. E estão lá lutando. Maiara já deu vários testemunhos, a nossa igreja se mobilizando em oração, muita gente orando, muita gente intercedendo, e ela fala, e ela diz que a alegria dela e o sonho, né, é ver a filha crescer, Mas ela já disse para a gente que a maior alegria, a maior riqueza é viver cada dia na dependência do Senhor, é remir o tempo. Então, o que realmente importa para mim e para você? Se eu quero viver dessa forma, o que é que importa para mim? Ontem já se falou, né, pastor já falou muito ontem sobre a qualidade da saúde física, saúde emocional, a saúde social, a gente está em comunhão, esse café da manhã é muito bom, da liga, a gente fica junto, fica unido, mas e a saúde espiritual? Como anda a nossa saúde espiritual? A gente não vai marcar uma consulta, a gente não vai no aplicativo do plano de saúde para marcar, não vai pegar uma ficha no posto de saúde, não. A gente abre a Bíblia, senta, a gente dobra o joelho e ora. É assim a saúde espiritual. É assim, dessa forma. A agenda está aberta, é liberada, 24 horas. O que realmente importa, então, para mim? Não, primeiro, estar bem com o Senhor, meu Deus. Eu preciso estar bem. Se eu quero ser prudente, se eu quero remir o tempo, eu preciso estar bem com o Senhor, meu Deus. Eu preciso estar com vontade de viver o Evangelho de Jesus e de ser instrumento do Senhor na vida de pessoas, na vida da minha família. Quando a gente pensa hoje, família, nós estamos aqui, eu consigo ver famílias com crianças, com adolescentes e crianças, mas tente visualizar no futuro. Um dia, lá no futuro, você vai ver o seu filho já casado, já constituindo a família dele, com os filhos dele, como que vai ser isso, como ele vai estar anunciando e falando, como a família dele vai ser constituída. E aí, se a gente ficar chorando, como o pastor já falou ontem, e hoje, eu preciso pensar o tempo hoje, orar e interceder para que amanhã eu possa colher frutos, como a gente falou no primeiro dia. São 3 anos, né? São 2 anos orando por Maiara, 2 anos. Mas eu quero testemunhar para vocês do que Deus tem feito em nossa casa, Deus tem feito na minha vida, desde 3 anos atrás. No mês da família, há 3 anos atrás, a gente tem aquela campanha de oração, né? As igrejas batistas, Missões Nacionais manda os 31 dias de oração, os devocionais da família, a gente orando. Tudo bem. Eu oro pelos meus filhos, nós oramos nós dois juntos, eu dei hora só pelos nossos filhos, tudo bem. E quando há 3 anos, Deus inquietou meu coração que eu precisava orar de forma mais eficaz,
de forma mais eficiente por Bárbara, Rafael e Vicente e Bia, e pelos nossos genro, nora, neto. E eu fiz com o Senhor um voto. Eu disse, Senhor, eu quero orar todo dia. Eu quero que o Senhor me levante todo dia, 5 da manhã, somente com a intenção de orar pelos nossos filhos. É orar por eles, é clamar por eles. E eu estou conversando isso com o Senhor, e no impulso, naquele momento, né, assim, eu vou orar. Eu nem pensei, diga a vocês, eu nem pensei, agora só vai ser esse mês de maio, ou não. Eu disse ao Senhor, enquanto vida eu tiver, eu quero que o Senhor me levante para eu dobrar meus joelhos, 5 da manhã, e orar e interceder por ele. Você pode até dizer assim, isso não é nada, isso não é nada. Para a vida que a gente leva, para a realidade que a gente leva, porque quase todo dia a gente só vai conseguir dormir mais de 1 hora, por conta de agenda e de tanta coisa, e fazendo, e aquilo, outro, e não é fácil. Hoje de manhã, eu digo a vocês, eu não tenho vergonha de dizer, eu digo a vocês, eu não escutei o despertador de 5 horas da manhã, não escutei. Eu lembro que quando eu levantei, que eu fui orar, não é? E eu fiquei pensando, eu disse, eu não lembro de ter me ajoelhado hoje de 5 horas da manhã para orar por eles. Eu vivo essa luta também, eu coloquei isso diante do Senhor e eu vivo essa luta. Mas no início, quando tudo isso começou, eu não disse para eles, pastor. Não falei para Eude, não disse para ninguém. Por quê? Porque se eu conseguisse, tudo bem. Se eu não conseguisse, eu não tinha que dar satisfação a ninguém. Fiquei realmente assim, caladinha. E Deus começou a inquietar meu coração, disse, você não precisa passar por isso, você precisa dizer, testemunhar. E falei para todos eles em particular. E disse para todos eles, não é? E tenho orado, e tenho colocado isso, e vez por outra, pedido ao Senhor, Senhor, e conversado com eles, vocês têm pedido de oração, e dizendo, estou orando por vocês. Mas isso é algo demais? Não. Isso faz parte da nossa vida. Só que Deus precisou me incomodar em um momento para eu ter essa atitude. E se a gente pensar bem, estou falando o quê? Que eu não tinha antes essa atitude. Orava no normal, como a gente ora, e colocava eles diante do Senhor. Mas eu quis fazer algo diferente. Deus inquietou meu coração para pensar de uma maneira diferente. Então, nós precisamos, como família, estar bem comigo mesmo, eu preciso estar bem comigo mesmo, com meu Deus, eu preciso estar bem com meu esposo, eu preciso amar meu esposo, eu preciso estar apaixonada por ele. Não é só amar, mas eu preciso estar apaixonada, gostar de estar com ele, querer estar com ele. É diferente. Os casais aqui sabem disso. Às vezes parece que a paixão acabou. Casa, aquela coisa toda, acabou. Eu quero estar apaixonada. Nós queremos, a gente fala muito isso. Colocar minha família aos pés do Senhor. Se eu preciso clamar a Deus, eu quero, Deus, eu coloco minha família dentro do teu altar. Filhos, adolescentes, como é que vocês têm colocado a vida dos seus pais diante do Senhor? Como é que você tem orado pelos seus pais? Como a gente tem orado pelos pais? Se isso realmente importa, Deus é Senhor e está no controle absoluto de tudo. Se o que eu estou falando está trazendo alguma luz ao seu coração, Deus é Senhor e Ele tem controle absoluto de tudo. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz, confie no Senhor de todo o seu coração. Confie. O tempo está acabando. Confie no Senhor de todo o seu coração. Tiago 1,5 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Senhor, eu não quero ser mais um nécio, eu não quero ser mais um insensato. Aí Tiago vai e diz, você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, peça. O tempo gasto com Deus e entre vocês é de qualidade ou apenas obrigação? Como é que esse tempo tem sido entre nós? Esse tempo tem sido um tempo de qualidade em família ou é obrigação? Eu apenas convivo. O sol nasce, o sol se põe. Provérbios diz isso. Eclesiastes, capítulo 1 diz, o sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe. Essa rotina, o rio vai para o mar, volta, o rio vai e volta. É uma rotina. Eu estou convivendo apenas em família ou eu estou querendo realmente viver um tempo de qualidade? E não é obrigação. Que terrível se for obrigação, meus irmãos. Priorizemos o tempo junto, busquemos a Deus. Priorizemos isso. Vamos buscar o Senhor. O tempo de qualidade revela amor e produz fruto. Se esse tempo de qualidade revela amor, ele vai produzir fruto.
O amor, ele se mede não apenas por palavras, mas por presença e por intenção. E aqui alguns pontozinhos de tempo de qualidade que eu queria mostrar a vocês. Algumas ideias que a gente pode ter em tempo de qualidade. Orar juntos, culto no lar, conversas espirituais, descanso em família, projetos missionários realmente como casal. Ter um tempo sem telas, para poder conversar. Ter um tempo para jogar jogo de tabuleiro, jogo a dedonha, amarelinha, conversar. Ter um tempo assim, um tempo vareta, coisa, uno, coisas assim que você junta a família e vamos jogar. Fazer uma refeição de comunhão, ir para a mesa todo mundo, ir para a cozinha, preparar um prato, fazer uma receita juntos. Sonhar juntos com o futuro da família. São alguns exemplos. Um lar saudável no tempo certo pode se tornar uma igreja saudável, uma casa saudável. Um lar saudável, no futuro, ele pode se tornar uma igreja saudável. Se a igreja é saudável, é porque o lar está saudável. É reflexo, é reflexo. O que vocês podem mudar esta semana para fortalecer a comunhão com Deus entre vocês? O que vocês podem mudar? O que vocês podem? Queria fazer a segunda dinâmica agora. É vocês conversarem entre si e cada um dê uma ideia, dê uma sugestão. Use o celular realmente que não tem caneta. Se tiver caneta, tudo bem. Se não, use o celular e anote aí no bloco de nota, alguma coisa. Converse entre vocês. Mas 2 minutinhos. A hora ali, o tempo não para. Converse entre vocês. O que é que vocês podem mudar esta semana para fortalecer a comunhão de vocês com Deus? Dois minutinhos, já deu. Deixa eu compartilhar algo aqui para dizer a vocês. Fiquei emocionada agora, impactada com o que eu estava vendo daqui. E que eu ainda estou vendo, né? De vocês conversando, anotando. Tem gente com caneta e anotando. Sorrisos no rosto. Expressão assim de levantando a testa, franzindo a testa. Será que a gente vai conseguir? Se a sua família estiver saudável, a igreja vai ser saudável. É reflexo. É reflexo. É reflexo. Não podemos voltar no tempo, meus irmãos, mas podemos redimir o tempo que temos a partir de agora. Não dá para... O pastor Eude fala muito, né, do arrependimento que a gente tem com relação ao tempo com os nossos filhos. Não dá para a gente ficar pensando só nisso. Eu preciso, a partir de agora, é para frente. O tempo não volta, é para frente. O tempo passa, mas o que plantamos permanece. Se pararmos para pensar no que estamos semeando, não no coração das pessoas, mas da nossa família, será que vamos ter uma boa colheita em um futuro bem próximo? Tudo começa comigo e Deus. Tudo começa comigo e Deus. Tudo começa. Eu preciso querer olhar para Deus e deixar Deus dirigir a minha vida. Se Deus não dirigir a minha vida, eu não vou conseguir conduzir ninguém na minha família. Muitas vezes nós temos vivido situações em que nós exigimos dos outros aquilo que nós não somos e aquilo que nós também não entregamos. E aí queremos que a igreja seja aquilo que nós não somos, se nós somos parte da igreja. E como nós dedicamos o nosso tempo ao Senhor, é um reflexo da nossa vida com Deus. É um reflexo do nosso dia a dia. E o discipulado informal, aquilo que os nossos filhos veem em nós, ele tem um peso muito maior do que aquilo que nós ensinamos na prática. Eu tenho muito problema com o trânsito. Se tem uma coisa que me irrita no dia a dia é o trânsito. E às vezes eu até me descontrolo no trânsito. E isso tem sido, para mim, uma lição. Quando alguém faz uma coisa errada, porque quando sou eu que erro, aí eu tenho alguém aqui do meu lado para dizer, né? Mas quando alguém que está do lado de lá, do outro carro, faz coisa errada, eu digo, ó, abre o vidro do carro e dá um grito nele aí, ó. Diz que ele está errado, né? Olha o que o camarada fez.
Mas você percebe que, às vezes, a nossa vida, naquilo que a gente fala, tem um peso muito menor do que o que a gente vive diante da nossa família, diante dos nossos filhos. E falo como pastor, eu sei que esse é o pensamento também do pastor Moab, porque às vezes a gente também está ensinando alguma coisa, mas nas entrelinhas isso não pode ser diferente daquilo que a gente vive. E quando a gente pensa nesse tema aqui, eu vou só concluir, não vou pregar novamente, mas a qualidade do nosso dia a dia, de como nós usamos isso, e hoje nós temos aprendido isso na prática, a viver isso de modo diferente. Eu sei que às vezes alguns pais aqui, talvez quando eu tinha 30 anos de idade, eu pensava dessa forma, e aí chega o filho e quer brincar e você está cansado. E hoje, às vezes, até meu neto chega e diz, vovô, vamos para a piscina, aí eu fico assim, sem querer. Aí eu me lembro quando meu filho queria que eu fizesse alguma coisa com ele, e eu não dei, às vezes, o tempo de qualidade que ele queria. E aí eu tenho que fazer hoje as coisas com o meu neto, porque na minha mente vem que eu não fiz com o meu filho. Mas não é que eu queira, como eu falei, não, eu não fiz isso aqui, eu vou fazer. Não, é que eu reconheço que eu poderia ter dado um tempo de qualidade para o meu filho. Tem uma família amiga nossa, de empresários lá da cidade, que uma irmã dela não tinha filhos. Um casal, já casado há muitos anos, não tinha filhos. E essa irmã dela tinha 3 filhos. E essa mulher, muito ocupada com tanto trabalho, com tantas coisas, ela disse para mim, meus filhos gostam mais da minha irmã, da tia, do que de mim. Mas por quê? Porque a tia sem filhos, e não tinha perspectiva de ter filhos, meio que, entre aspas, adotou aqueles como deles e levava para passear, e dava presente, e estava presente. E quando os meninos vinham, corriam para os tios. E aí ela disse para mim, quando ela chegava em casa cansada de um dia de trabalho estressante, às vezes 7, 8 horas da noite, o menino corria ao encontro dela, mamãe, um abraço. Não aguento não, eu estou cansado demais, não aguento não. E aí a criança ia mudando de rumo. Isso é inconsciente. Isso é inconsciente. Então, remir o tempo é usar com a qualidade, com sabedoria. E eu falo isso para vocês aqui diante daquilo que a gente tem vivido, diante de situações que foram experiências da nossa vida e que a gente não quer. Porque experiência, justamente quando os mais velhos podem falar isso, é quando alguém que já passou por uma situação, já cometeu um erro, e você não precisa cometer o mesmo erro que a gente cometeu, comete outro. Então, dedique tempo à sua família, dedicando tempo a Deus. Hoje à noite a gente vai falar também sobre como isso mostra o seu tempo com Deus, como mostra que você tem dedicação a Deus o seu tempo. No sentido de que como que a sua família vê o quanto você ama a Deus. E nós não podemos voltar no tempo, como falei. Mas nós podemos dizer para outras pessoas aquilo que nós não fizemos bem, para que eles também possam corrigir. Nós podemos, não podemos voltar no tempo, mas podemos redimir o tempo. O tempo que temos a partir de agora, nós podemos mudar essa história. Podemos mudar isso em outras situações. Certa vez ouvi assim, de que, como falei, acho que foi sexta-feira, que às vezes pais dizem, não, é muito caro ter um filho, escola é caro, isso é caro, isso é caro. Mas eu digo que da mesma forma como a gente ensina numa igreja que o que o novo crente quer é apenas acolhimento e cuidado e alimentação, é isso que uma criança precisa, de tempo com ela, de cuidado e de alimentação. Não faz diferença para uma criança se ela vai crescer em um berço de ouro, literalmente, ou se é dentro de uma rede. Faz diferença? Não faz diferença. Não faz diferença. E às vezes os pais criam os filhos dentro de uma bolha, no sentido de que em um mundo que não é o deles.
Porque ele diz assim, numa desculpa de dar para o filho uma escola de boa qualidade, ele bota ele na melhor escola, quando ele não pode, para dizer, não, eu não pude, mas eu vou botar, mas não é por causa do filho, é para que na sociedade onde ele está, no lugar social onde ele frequenta, ele diga assim, não, meu filho também estuda lá em escola tal. Não é pelo filho, percebe? Nós precisamos fazer as coisas pela família, e não pelos outros. Não para mostrar para os outros, isso é remir o tempo. Então você vai botar o seu filho numa escola boa por causa do filho. Você vai dar a ele coisas de condições boas por causa dele, não apenas para pousar na sociedade de que você é, ou o que você tem, ou às vezes o que não é. Famílias que vivem com sabedoria e propósito criam ambientes saudáveis e espirituais e missionais. Missionais no sentido da missão, porque a família existe para isso. Quando o Tássia falou ali, mostrando Maiara, há pouco tempo antes disso, já na pandemia, já no final de 2020, a irmã Nilzinha, Ednilza Machado, o filho dela teve uma crise de apêndice, um adolescente, e ela entrou no hospital com aquele menino, pastor Moab, e ela disse, eu só saio daqui com esse filho. E ela não saía para nada com aquele adolescente dentro do hospital. Ela viúva, quer dizer, era casada, mas já tinha sido viúva. Esse filho era do primeiro casamento dela, um adolescente. Quando ela sai do hospital com esse garoto, o garoto sai bem. Um homem hoje, agora dia 20 de junho, vou celebrar o casamento dele. Ela cai em uma doença, como que uma depressão. E as pessoas começam a dizer, isso é espírito mal e tal. E um dia a gente foi lá e disse, não, isso é um problema de saúde, vamos ver o que é. Foi detectar, ela tinha um câncer na cabeça, já numa fase terminal, e poucos dias ela passou. Ficaram 3 filhos agora, e ele ficou sem pai, já não tinha e sem mãe. Então, às vezes, está tudo tranquilo, está tudo caminhando bem na nossa vida, está tudo planejado, aí acontece algo que muda toda a história. Maiara, os médicos deram no dia 30 de julho, domingo, a gente lançou o cartão, a gente lançou o relógio de oração na igreja. 144 pessoas, cada uma com 10 minutos. Naquele período a pessoa ia orar por isso. A gente tem caminhado, tem lutado, que às vezes a pessoa é muito levada à emoção do momento e depois, né? Não, ela continua lutando, é uma paciente paliativa, ela faz quimioterapia de 15 em 15 dias, mas você olha para ela, essa semana ela correu lá, uma corrida de rua. Hoje ela foi correr de manhã também, corre com a nossa filha, com o pessoal da igreja. Correndo uma corrida de rua. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes está tudo organizado, seu tempo está todo planejado, e acontece algo que muda toda a história e você não sabe o que fazer, porque em algumas vezes Deus não era prioridade. Então, é entender que o ambiente precisa ser um ambiente saudável, é espiritual, missional, porque a família tem uma missão. E uma família crente, a sua missão é levar outros a Cristo. Porque nós temos consciência da questão espiritual. Nós temos consciência de que partir dessa vida sem Cristo é estar perdido, longe de Deus, eternamente. E Deus quer usar a sua vida para alcançar a sua família. Deus quer usar a sua vida, filho, você que ainda não tem os pais convertidos a Cristo, para converter a vida dos seus pais a Cristo. Deus quer usar a sua vida, mãe, mulher, casada, para converter o seu marido a Cristo Jesus. Deus quer usar a sua vida, homem, para converter a Cristo, sua esposa ou filhos. Agora nós precisamos viver essa missão que Deus nos deu. Ele quer usar. Deus quer usar a sua vida também como ser humano para converter pessoas no seu ambiente de trabalho. Deus quer tocar a vida de pessoas, seus vizinhos, através de você. Mas os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho olham para nós e às vezes eles não veem aquilo que deveriam ver em um
cristão. Decida hoje viver um tempo para viver o tempo para a glória de Deus. E aí eu abri o coração para vocês, a gente conversava aqui, quanto que às vezes a gente perde tempo. E eu dizia até para o pastor Moab e para a Dicleide, quanto que a gente gosta, por exemplo, de sempre que eu saio para pregar, de viajar junto com Tássia, por causa a gente caminha junto, a gente está vivendo junto o tempo, a gente está, sabe? Então a gente precisa, meus irmãos, eu finalizo dizendo isso, a gente precisa melhorar como pessoa. A gente precisa melhorar. Porque na vida profissional, todo mundo quer ascender. Na vida econômica, todo mundo quer crescer. Na vida financeira, todo mundo quer crescer. Mas a gente precisa estar sonhando com o crescimento espiritual. A gente precisa estar sonhando com o crescimento eclesiástico, a vida na igreja. Não, eu sonho liderar a igreja, eu sonho ser líder do ministério da igreja, eu sonho dedicar a... Não, eu estou aqui, eu não quero nada não, eu quero só vir aqui no domingo e sentar aqui no banco e ir embora, eu não quero isso não. Como é que você tem usado o seu tempo espiritualmente? Vida com Deus, famílias com Deus. Eu queria convidar nesse momento a gente encerrar de joelhos pela família. E que você se ajoelhasse no lugar que você está aí, na sua cadeira, e que você colocasse a sua família diante de Deus e como vocês têm usado o tempo em família para a glória de Deus. Se ajoelhe aí no lugar e vamos orar juntos.